Olá, olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e hoje vamos falar sobre torçal. O torçal é nada mais nada menos do que um fio ligeiramente mais grosso ou muito mais grosso, para ser assim mais exatos, do que o fio de poliéster normal. É um fio que se pode utilizar na máquina doméstica e serve no seu geral, portanto na maioria das vezes, para costurar tecidos mais grossos ou tecidos em que requerem, portanto, maior estabilidade. Peças com as quais nós pretendemos então um maior reforço. Seja, por exemplo, o exemplo dos jeans, seja, por exemplo, as lancheiras, mochilas, acessórios para transportar peso, portanto, tudo aquilo que nós precisamos que seja robusto, estável e duradouro, pode então ser costurado com o torçal. A questão mais pertinente será: todas as máquinas costuram com o torçal? Em resposta a essa pergunta, portanto, nem todas as máquinas domésticas estão aptas para trabalhar com torçal. Em primeira instância, portanto, assim de caras, a máquina não vos vai dizer se costura ou não este tipo de material, vão evidentemente ter que fazer o teste. O teste passa por fazer a experiência da colocação da linha e, regra geral, portanto isto é uma norma no geral, pode ser que não se aplique, há algumas exceções, mas regra geral, as máquinas que não têm força ou que não têm capacidade para costurar com agulha dupla, embora tenham o suporte para os dois rolos e etc., as máquinas que não tenham então capacidade para costurar com agulha dupla, não vão ter capacidade para costurar o torçal. Para costurar o torçal vamos precisar de uma agulha no mínimo número 100. Porquê? Porque é um fio mais grosso e a perfuração da agulha tem que ser maior para que possa então entrar o fio. Neste meu trabalho eu desenvolvi o trabalho completo com uma agulha de 100, mas existem muitas páginas na minha pesquisa, portanto eu faço sempre um contraste de informação. Encontrei muitas pessoas que indicam pelo menos o 110. Eu costurei com uma de 100 e não tive problemas. Também pode ter a ver com a marca das agulhas, portanto com o fabricante das agulhas. A minha é da Schmetz e é a número 100. Costurou perfeitamente, mas existem de facto alguns sites, algumas pessoas que indicam que a partir do 110. Façam a experiência e já vão saber se com 100 ou com 110. Agora vou mostrar mais de perto quais são os procedimentos que podemos fazer para fazer os testes do torçal na nossa máquina. Recordo que quando comecei a pesquisar sobre o torçal para fazer o contraste de informação, para não passar aqui alguma informação que pudesse depois não ser a mais correta ou a mais coerente, lembro-me que encontrei um site em que uma senhora dizia que se gastou uma fortuna numa máquina e que depois a primeira expectativa dela seria que a máquina ia costurar tudo e mais alguma coisa, e ela não conseguia costurar então o torçal. Regra geral, os fabricantes de máquinas indicam-nos que a linha que nós temos em cima, portanto a linha que pomos na parte superior, a que desce para a agulha, deve ser igual à linha que nós temos na canilha. Primeiro, porque os fabricantes o indicam, e depois porque se nós pretendemos uma costura mais robusta, não tem muito sentido, isto na minha ótica e depois de fazer uma observação, não tem muito sentido colocar um fio mais fino na canilha de baixo, porque o hilo vai entrelaçar, mas obviamente vai estar uma linha grossa entrelaçada com uma linha fina, portanto o fio em si, a costura em si no geral, não vai ser mais robusta porque só um dos fios é que é efetivamente mais grosso, isto na minha ótica. Se for para fins estéticos, então sim, pode-se utilizar dessa forma, portanto o fio superior torçal e o fio inferior mais fino. O que eu recomendo é que se faça o teste primeiramente com a linha torçal em cima e a linha torçal na canilha, portanto igualar as duas linhas, tanto na parte superior como na canilha. Se assim não funcionar, então indo fazer os testes. É isso que eu vou fazer agora para vos mostrar como vamos então ver na máquina se efetivamente ela costura com o torçal em cima e em baixo, se só costura com o torçal em cima ou se só costura com o torçal em baixo, como é o caso de algumas páginas que eu encontrei. Ok, tenho então aqui a minha máquina preparada, ela tem um fio de poliéster que eu vou retirar.
Mas agora vou colocar apenas o fio de torçal na parte superior. O fio de torçal coloca-se exatamente da mesma forma que o outro fio, ok? Fazendo passar pelos tensores. No caso desta máquina, eu já referi algumas vezes que ao passar nos tensores, muitas das vezes mesmo o fio mais fino não fica bem passado nos tensores porque não se vê efetivamente onde é que estamos a passar o fio e depois ela interiormente não faz a colocação do fio no tensor certo. Mas isso tem mesmo que ver com a máquina, portanto não é aqui um pormenor, às vezes a costura pode ficar solta, mas tem mesmo que ver com a própria forma da máquina. É um problema que a Singer tem já em modelos muito mais antigos, mas efetivamente é assim, portanto não há aqui outra forma. Se às vezes não costurarem bem, também pode ser então de o fio não estar bem passado aqui nos tensores. Ok, fazemos a colocação do fio. Vejam que só assim pela aparência já se percebe que o fio se vê muitíssimo mais longe, ok? É um fio muitíssimo mais grosso. Eu vou mostrar aqui mais perto da câmera para que vocês tenham uma noção. Portanto, este é um fio torçal e este que temos aqui é um fio de poliéster, ok? Vocês já podem ver pelo vídeo que existe efetivamente aqui uma diferença grande de grossura. Como vocês veem, portanto, se é mais grosso já acarreta aqui algumas dificuldades. No caso desta máquina costura perfeitamente com o fio em cima e em baixo, que eu já fiz o teste, portanto eu já fiz o trabalho com este fio e sei que funciona perfeitamente. Agora aquilo que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, portanto eu já fiz o enebrado da máquina, já tenho aqui o fio. Na parte de baixo eu tenho fio branco para vos mostrar agora numa primeira instância como é que isto funciona. Este material é o material que eu estou a utilizar, portanto é um nylon plastificado, portanto é um nylon impermeável, porque foi para fazer um mega saco de transporte. Como é um mega saco de transporte e preciso efetivamente de robustez no saco, por isso é que eu utilizei então aqui o torçal. Também há fio de nylon que também se pode utilizar, sobretudo em artigos como o nylon. Muito bem, a tensão da minha máquina está no valor mais baixo, está no número 1. Agora aquilo que eu vou fazer é efetivamente fazer o teste. Portanto, eu vou baixar, de momento tenho a linha branca para que vocês possam ver efetivamente como é que isto funciona. Eu baixo a minha agulha, ela faz o enebrado da linha automaticamente. E agora vou fazer uma costura para ver se efetivamente está a costurar conforme o esperado. Ok, cheguei aqui, fazer a extração. Ok, do meu lado exterior aparentemente está correto, do meu lado contrário também está correto. Portanto, a máquina está a cozer perfeitamente com a linha inferior fina e com a linha superior torçal. Isto porque eu regulei o ponto da máquina em 2.5 por defeito, portanto ela automaticamente põe-me sempre este tamanho de ponto, que eu posso aumentar se pretender que o ponto fique mais largo, e a tensão da minha máquina está no valor inferior, portanto está no número 1. Eu vou afastar um bocadinho para poder mostrar. Portanto, a tensão da minha máquina está no número 1. Ok, vamos então analisar agora, fazendo a troca para a linha inferior de torçal também. Como eu já vos disse antes, se é meramente decorativo, não há qualquer problema que façam assim. Se não for meramente decorativo e quiserem efetivamente estabilidade na peça, não tem muito sentido que se coloque a linha fina, seja na parte superior, seja na parte inferior. Atenção que eu vou encher a canilha com o torçal. Vou encher o resto de fio que tinha aqui neste canudo. Nesta canilha, neste caso. Eu às vezes invento aqui uns nomes para as minhas peças. Ok, está vazio.
Já passei o torçal então aqui para a canilha. Portanto, na canilha tenho o fio torçal. Eu vou introduzir na máquina exatamente da mesma forma que introduzo o fio fino, ok? Fiz a colocação e agora vou colocar na parte superior o torçal também. Portanto, o torçal no superior e na canilha. Faço passar aqui. E desta vez vou-vos mostrar a experiência em ganga, para que seja mais fácil de perceber na imagem. Ok, eu já tinha feito a introdução de torçal anteriormente, por isso é que eu tenho aqui o teste feito. E agora aquilo que eu vou fazer é nada mais nada menos do que fazer o teste então com o torçal na canilha e com o torçal como fio superior. Isto para fazer uma costura reforçada com o mesmo fio, tanto na parte superior como na parte inferior, sobretudo se o nosso fim com o torçal não for meramente estético. Portanto, se precisamos efetivamente de uma costura muito forte, convém que o fio, à parte de ser a recomendação do fabricante de máquinas, portanto, convém efetivamente que na parte superior e na canilha tenhamos o mesmo tipo de fio. Agora aquilo que eu faço é então baixar a minha agulha. O tamanho do ponto eu tenho programado para 3, posso aumentar ou diminuir conforme aquilo que for o meu objetivo e vamos então fazer o teste. À medida que vamos avançando aqui na costura, vamos fazendo a confirmação. A única coisa que nestas máquinas não convém fazer é fazer o corte de fio, porque elas engasgam um bocadinho com o torçal. Portanto, o torçal é um fio mais grosso e a máquina tem algumas dificuldades. Portanto, como vocês podem ver, fizemos uma costura perfeita na parte frontal da peça com torçal. E agora vamos ver o avesso. Portanto, no avesso nota-se que ao iniciar ela prendeu aqui um bocadinho a linha, portanto que é a linha de fazer o nó. Esta máquina, regra geral, para fazer o nó, mesmo com o fio de poliéster, faz aqui algum defeito, portanto nunca fica assim perfeito esteticamente, tal como ficaria noutras máquinas, mas já é defeito da própria máquina. E vejam que temos a costura então aqui correta, perfeita, sem saltar o ponto, tanto de um lado como do outro. E vejam que ela nem bloqueou o passo da linha, nem ficou com a linha presa aqui na parte inferior, portanto é possível nesta máquina costurar com torçal, com uma agulha número 100, que é aquilo que eu tenho aqui. Podemos costurar com o ponto 2,5, que era esse que eu tinha aqui antes de fazer a experiência, e podemos costurar com um ponto maior. Isto tudo na minha máquina eu desci, ou melhor, eu pus atenção no número 1, mas também confesso que não notei muita diferença ao manusear depois aqui em várias tensões. Portanto, eu também já tive a tensão no ponto neutral e confesso que ela costurou também da mesma forma. Portanto, obviamente não notei aqui grandes diferenças no que toca à regulação do ponto. Cada máquina é uma máquina, a vossa pode efetivamente requerer aqui algum outro cuidado. Portanto, podemos costurar com o torçal na parte superior e com a canilha com um fio normal. E agora vamos experimentar, portanto, que é o último passo, são as 3 opções que existem para costurar com o torçal. O correto seria então costurar com o torçal na parte superior e na canilha, mas se por acaso não conseguirem, temos que arranjar opções. Portanto, agora vamos experimentar com um fio normal de poliéster, portanto o regular e fininho, digamos assim fininho, portanto em comparação, não é? Com o torçal. Vamos colocar então aqui na parte superior um fio de poliéster normal e corrente, os de costura reta, aqueles que também se podem utilizar, por exemplo, na remalhadora ou no overlock. E vamos então fazer uma costura aqui neste material, que é o nylon, e vamos experimentar, portanto, ver se a costura corresponde ao esperado. Vejam que aqui a parte superior é branca, portanto o fio de cima é o branco,
Eu experimento sempre fazer o nó para depois ver se efetivamente ela não cria ali nenhum problema. Ok, vejam que temos aqui a costura então com o fio branco na parte superior. Isto significa que só temos o nosso fio torsal na parte inferior. E agora na nossa parte inferior vemos aqui então o resultado. Está bem, está esticado, portanto, o suficiente, mas vejam que aqui já não fica tão perfeita a costura como se fosse ao contrário, portanto, como se fosse o torsal na parte da canilha. Isto sem mexer a regulação das tensões, sem mexer em nada na máquina, portanto, é possível fazê-lo e vemos que aqui, efetivamente, se vê a linha superior, que é a linha branca. Aqui já necessitaríamos de fazer alguns ajustes. Na parte exterior está perfeito, portanto já vemos que sim. Isto é o que vocês têm que ter em conta então na hora de trabalhar o torsal. Portanto, qual é o objetivo? Se o objetivo é tornar uma costura mais estruturada, mais rígida, mais resistente, podem utilizar o torsal. Mas na minha opinião, portanto na minha ótica, não tem muito sentido utilizar um fio grosso numa costura, portanto seja superior, seja inferior, porque ao fim e ao cabo estas duas linhas vão entrelaçar, mas uma das linhas que vai segurar então a peça é mais fina, portanto não tem muito sentido. Se forem as duas, estamos a reforçar efetivamente uma costura. Isto na minha ótica, volto a dizer, portanto é possível costurar destas três formas o torsal, que na minha ótica é o mais correto, portanto é aquilo que recomendam os fabricantes de máquinas, que se costure com o mesmo fio na parte superior e na parte inferior. E estas foram as nossas dicas de hoje sobre o torsal. Se gostou dessas dicas, quer ver mais ou tem dúvidas, não se esqueça de dar o like, de subscrever o canal e de deixar as dúvidas na caixa dos comentários justo em baixo desse vídeo. Será um prazer responder assim que possível. Se por acaso quer ver mais vídeos e mais imagens do nosso trabalho, temos também as redes sociais, o Dedal Mágico, no Facebook e no Instagram. Será um prazer tê-lo por lá. Por esta semana foi tudo, na próxima semana voltamos com mais novidades, com mais coisas novas e de certeza com coisas que ainda não sabe. Uma boa semana, vemo-nos no sábado.